Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo de novo essa oportunidade de trocar um pouquinho, um bate-papo, uma conversa, né? Uma boa noite a todos, desde já. Para aqueles que eu não der boa noite agora, certamente após essa live, a gente vai dar o boa noite, viu? Vou escrever lá o boa noite. Até para aproveitar bastante o tempo, que não é muito longo, né? A gente não vai poder se estender muito e o assunto é muito complexo na cabeça dos pais, né? Principalmente. Então, boa noite no geral para todos, para aqueles que já estão e para aqueles que talvez entrarão depois. Essa live também vai ser postada no YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre a mediunidade de uma forma muito amena, muito genérica no geral, e como os pais deveriam ou podem auxiliar as crianças e os adolescentes, né, com este atributo do espírito em si. Eu, independente de ser terapeuta, né, a gente também tem uma mediunidade. E eu, antes de começar essa live, eu estava pensando, poxa, eu vou falar sobre isso, né, como eu posso falar sobre? E me veio as minhas lembranças da minha infância. Eu vou falar de uma forma em 2, 3 minutos. Evangélico da Assembleia de Deus, graças a Deus, tenho honra de falar disso. Né? Uma boa parte da minha família é evangélicas, muito poucos mesmo, não digo espíritas, mas espiritualistas e outros católicos. Mas quem me criou mesmo evangélico da Assembleia de Deus foi o meu avô e minha avó, o Antônio e Maria Isolina, que os deuses tenham onde eles estiverem. Então, eu não tive uma criação com uma linguagem que se dizia mediunidade. Até então, eu tinha dom do Espírito Santo, e mesmo assim, dentro dos ditames, dos patamares, dentro do que se enquadrava mediante a fé das pessoas que não só me criavam, me davam educação e alimentação, mas também me inseminavam com bom senso, caráter, conduta, né, me ensinavam com princípios morais, vamos dizer assim. A minha história é muito longa, mas a primeira incorporação que eu tive foi com 3 anos e 8 meses. Ninguém é obrigado a acreditar, mas na época eu falava, infelizmente, né, porque eu não queria isso para mim. Foi o Caboclo Pena Branca, e depois os Exus vieram com 6 para 7 anos, e aí abriu a porteira. Então, meus primeiros manifestos mediúnicos foi dentro da igreja evangélica, lá no bairro Agronomia, tá? Perto do Colégio Desidério Torquato Namor. Colégio Desidério, para quem mora em Porto Alegre, sabe onde é que é, tem uma igreja evangélica. A gente falava a Igreja do Riacho, na época, né? Hoje eu estou com 43 anos, eu estou falando há mais de 40 anos atrás, né? Que o primeiro manifesto foi antes dos 4 anos. Mas vamos ao que importa. Nunca um mentor, guia de qualquer linha espiritual, pelo menos em mim, me obrigaram, me estimularam a algo. O que pesou em mim como criança é eu não ter uma instrução espiritual adequada ao que eu estava vivendo. Ou era coisa do demônio, do Satanás, ou eu era esquizofrênico, louco. Ou eu era carente, ou eu tinha alguma doença psicoemotiva ou psicológica. Entendeu? Então eu falo isso com muito amor e, repito, eu tenho uma honra enorme de dizer que participei dessa linhagem, né? Pentecoste, que também tem médios, só que eles dão outros nomes. Mas mediante a minha mediunidade, que é eu sentir o plano espiritual, eu ter algumas referências do plano espiritual, eu entender que o que eu estou vendo, ou mesmo não entendendo, mas eu entender que não é vivo, que é algo que não é palpável, mas está se materializando em minha visão, em minha audição. Não é algo, vamos dizer, normal, e não ter adultos para me ensinar o que é aquilo, não foi brinquedo, não. O negócio foi complicado. Então, eu falei muito por cima, mas muito por cima, não falei nada sobre a minha mediunidade, que não veio ao caso, também creio que nem seja importante, mas eu vou falar algumas coisas antes de responder algumas perguntas de uma forma genérica e coletiva. Eu não vou responder perguntas que sejam unitárias das pessoas, até para não ser injusto com outras, que desde já eu agradeço a participação de todos, ok? Mas a gente entende que
Quando existe um médium, uma criança, um adolescente, ou nós aí, os aborrecentes, os adultos, com os dons mediúnicos, a mediunidade, ela é educada. A sensibilidade é desenvolvida. A mediunidade é educada. Isso o Edson hoje entende. Eu, médium, entendo assim. A sensibilidade é desenvolvida. Porque hoje, quando eu entro numa igreja universal, Assembleia de Deus, Pentecoste, num Testemunho de Jeová, no Candomblé, que eu sou do Candomblé, sou de Oxaguian, sou cutado, sou raspado há mais de 20 anos, Oxaguian com Nanana Bruquê, trabalho com a Umbanda e com outras linhas. Quando eu entro neste ciclo filorreligioso, eu não vejo diferença nenhuma. E não sinto diferença alguma. Porque eu educo minha mediunidade e eu evoluo a minha sensibilidade. Edson, aonde entram os pais nesse teu blá 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 aí? Simples. Se você é um pai e você se inclina ao Pentecoste, ao evangélico, né, ser evangélico, e seu filho tem um dom e esse filho chama de mediunidade, eu não vou aqui discutir se é certo ou errado a religião ou não religião. Mas se você ama seu filho, você o ama muito mais do que a religião. Porque o amor que tu tens ao teu filho, seja de Umbanda, seja do Candomblé, seja o nome que queira dar, é a referência que tu tem de Deus em vida, materializado pelo concruio que tu teve com sua esposa, não só pelo ato sexual, mas pelo afago, pela partilha, pela cumplicidade de afeto, de gerar uma consciência que tu chamas de filho ou de filha. Se assim você chama, você pode ter declínios a católico, espírita, espiritualista, candomblecista. Isso tudo cai por terra pela ciência de amar e pela consciência do amor. Então, a primeira coisa, eu hoje, com 44 anos como pai, é não obrigar meu filho a seguir o que eu acredito. Não comento coisas religiosas para o meu filho. O que eu comento para o meu filho é a outorga que o universo me deu e eu aceitei ser pai. E como pai eu preciso expor a ele a minha religiosidade, não como frequentador de uma religião A, B, C, mas como uma pessoa de caráter, de conduta, de ética, de moral e de bom senso. Porque se eu educar meu filho assim, por mais que pode parecer que não tem nada a ver com coisas espirituais, aí que tem, e muito. Porque quando tu educa um ser, a ele ser, sem precisar se manter, a ele ser e se amar, sem precisar pertencer a algo para se valorizar alguma coisa, é instantâneo. Pode a criança ficar com medo de espírito, se é a eternidade, ou até o adolescente com um pouco rebelde, mas a educação que tu disseminou no seu filho com amor não fica em reveria, não fica a ver navios. Então tu está educando um ser a ser cordial, prestimoso, a ser cúmplice com a vida alheia pela boa educação. É meio estranho, muitas vezes, eu mesmo me ouvindo falar isso, porque eu sei que as pessoas não estão acostumadas. As pessoas querem ouvir, e eu falo tranquilamente isso. Nunca um ebó na encruzilhada, uma oferenda nas matas, esses trabalhos que eu faço, me deu educação. Nunca me deu princípio moral. Nunca me deram evolução espiritual para dentro. Apenas entrei eu em comunhão com as forças da Mãe Natureza. Não adianta eu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer um Evangelho no lar, fazer um Credo Deus Pai, se por dentro é saco vazio e por fora é uma aparência oratória. Então isso vale por todas as religiões. Então quando eu vejo os pais falando para mim, poxa Edson, o meu filho tem vários problemas, ele está com problema mediúnico, aí, pô, falou mediúnico, então quer dizer que acredita ou na doutrina espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé, mas está aberto a este mecanismo filorreligioso. Aí eu vou falar mediante a essa religião. Olha, você quer levar seu filho numa casa? Leve numa casa séria, que não cobre nada. Leve numa casa que
exponha às pessoas a sua doutrinária e, ao mesmo tempo, oferte ao cidadão que lá busque as palavras de Cristo, seja o nome de Oxalá, de Olorum, de Obatalá, seja o nome de Jeová, de Jafé, de Alá, de Buda, de Krishna, de Shiva, de Manitu, de Tupã, não interessa, desde que assegure que o que aquela casa está ofertando é amor, e o que aquela casa está doando são formas, talvez diferentes de outras religiões, de amar-se também, para amar o outro tão qual também. Então, isso são colocações de um pai. Médium fui, porque fui criança. Fui uma criança médium, hoje sou um adulto médium, criança. Porque eu ainda estou aprendendo a educar a minha mediunidade. E ainda eu estou desenvolvendo a minha sensibilidade. Se seu filho fala de, mas eu vou orar em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Vai em Coríntios, leia Paulo, leve ele numa igreja onde tenha um pastor ou numa congregação, que o pastor pregue com amor, que o pastor ofereça amar, e que aonde a moeda mais pesada e valiosa seja o coração, que não é pesado, mas é leve, que o jugo não se faça ferrenho e que o amor se faça presente. É a mesma coisa para todas as religiões. Se seu filho falar, mas Allan Kardec, então leve ele numa casa espírita. E se ele disser, eu sou ateu, e aí entra você, pai, e você, mãe, a não permitir que ele seja à toa na vida. Porque na cartilha do convívio como pai e como mãe, nós temos sim a obrigação de ensinar, instigando, não impor, numa boa educação naquele cidadão e naquela cidadã, independente se é médium ou não é médium. Porque a mediunidade, ela é um atributo no espírito. No espírito. Agora, a sensibilidade, ela é sim uma virtude divina do espírito. Eu sou mais da sensibilidade, porque você tira a mediunidade de alguém, se é sensível, fica. Agora, se você tira a sensibilidade de alguém, se é médium, some. É simples assim. Parece fácil, né? E é fácil falar, mas eu já vivi poucas e boas. Repito, eu já fui criança e ainda sou, graças a Deus, com 44 anos. E sei o quanto é difícil. Quando um menino, né, esses adolescentes, eu não quero religião nenhuma. Pelo amor de Deus, não existe melhor templo do que a própria casa. Mas o meu filho não gosta nem que eu ore uma Maria, um Pai Nosso. Leve para a cozinha para conversar sobre o vô, sobre a avó, sobre a família, sobre memórias boas que vai acrescentar no seu filho uma educação, que vai acrescentar na sua filha gratidão de pertencer àquele lar. Existe melhor oração do que essa? Tem melhor culto evangélico do que esse no lar? Existe maior oferenda para um orixá, de que o sangue que está dentro da sua pele, cheio de amor e com boa vontade, doando amar ao teu semelhante, teu filho e tua filha, ensinando-os neles princípios? Isso talvez não vai parar os distúrbios ou as contundências psíquicas, emotivas, em alguns até psicológicas, que causam uma mediunidade de provas, que causam uma mediunidade evolutiva, ou uma mediunidade missionária, que eu não vou entrar nesses pormenores aqui. Mas hoje, eu prometo e vou cumprir, eu vou botar vários livros, vários links de Divaldo Franco, de Norberto Peixoto, para quem é de Umbanda, e até mesmo evangélicos que não vão falar de mediunidade, mas vão chamar de Espírito Santo. Qual que é o problema? Nenhum. É dom de Deus, é dom divino, ok? Agora eu vou dar uma olhada aqui, uma boa noite para todo mundo, e vou ver se eu acho uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Se for coletivo, a gente fala. Agora, se for unitário, não rola. Me perdoe, viu? E se der para responder, eu tento. Vamos lá. A Cláudia Ferreira, muito obrigado, uma boa noite. Edson, me explica mais um pouco como funciona uma criança com menos de 5 anos incorporar. Fiquei com dúvida. Aí que está a coisa. O meu corpo poderia ter 1 ano de idade. E o meu espírito, será que tem alguma idade que se calcula nessa terra? Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Cláudia. Muito obrigado mesmo.
Porque, no meu caso, a incorporação se deu num templo evangélico, e aonde antes de eu incorporar, eu tinha como se fosse uma espécie de... Agora não me veio um nome. O meu corpo tremia todo, tá? Eu tinha como se fosse uma espécie de espasmos musculares muito fortes. Eu me lembro alguma coisa até os 6 anos. Isso não eram meus mentores nem obsessores. Isso era o energismo da mediunidade. Isso está lá no livro dos Espíritas, de Allan Kardec, para quem segue a doutrina espírita, que a mediunidade ela é orgânica também. Então eu tinha muita energia, eu precisava expelir aquilo de mim, de alguma forma. Então os mentores, Caboclo Pena Branca veio para me ajudar, e não veio mais. Depois veio com 6 a 7 anos o senhor Sete da Lira, foi o primeiro Exu. Depois veio os outros, também nunca me pediram cachaça, charuto, nada, nada. Me respeitaram até os meus 19 anos, não me imporam nada, para mim seguir onde eu queria. Tanto é que primeiro eu entrei numa casa espírita, para depois seguir a Umbanda, e hoje eu sou universalista, graças a Deus. Entendeu? Mas aqui no Brasil, quando você ouve assim, como a amiga Cláudia perguntou, nossa, como é estranho, e eu não estou desfazendo sua pergunta, é excelente. Uma criança de 5 anos? Infelizmente, nós temos no nosso psique, minha irmã, encrasurado, não estou dizendo que é no seu, mas na grande maioria dos brasileiros, a espiritualidade e a religião juntas. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, países europeus que não são melhores, pelo contrário, aqui no Brasil é onde é mais rico de médios em termos de doutrina espírita, de umbanda, de que lá fora. Nós temos muito mais médios em trabalho aqui no Brasil do que na própria França, onde explodiu, né, em séculos passados, a doutrina espírita. Só que o que acontece? Fora do Brasil, a maioria dos países europeus e americanos e até asiáticos, a maioria, não todos, não tem a espiritualidade como religião. Tem espiritualidade como uma ciência do espírito. Tanto é que tem faculdades que já estão estudando crianças recém-nascidas com clarividência, clareaudiência. E é normal, dentro do mundo de estudo espiritual. Aqui no Brasil ainda é anormal muitas coisas, porque nós categorizamos religiosidade e religião com espiritualidade em evolução. Não é assim. Religiosidade coliga-nos com Deus, para ver se nós aprendemos a ter respeito com o outro, e para ver se por nós mesmos nós começamos a evoluir por nós próprios. Espiritualidade é nos coligar com o todo, para assim nós nos revermos no outro, como a nós mesmos, e para nós evoluirmos para dentro, tendo um progresso interior pela reforma íntima, através do amor, pelo amar, não mais condicionado a nós próprios. Porque quem se ama sem pôr condições, certamente detestar, odiar, ter raiva do outro não vai ter. Vai ter, no mínimo, um respeito amoroso também. Valeu, minha amiga? Então, a explicação que eu dou, dentro dos meus limites de conhecimento, é esta. Eu não vejo problema algum, mas a gente precisa também ver como funciona o estudo. Se a criança de 5 anos, eu vou usar esse exemplo, ela é da Umbanda, os pais são da Umbanda, elas vão se reportar à doutrinária da Umbanda. Se os pais e os familiares são católicos, vão ficar perdidos, né? O catolicismo não tem tanto isso, até no budismo zen, no taoísmo, tem alguns manifestos, eles não chamam de mediunidade. Mas tem. Mas depende da religiosidade, do círculo de religião dos pais, os pais vão limitar, sim, os seus filhos no círculo de religião. E assim vão incumbir a espiritualidade em tom mediúnico que aquela criança tem dentro dos patamares, dentro do senso coletivo filorreligioso familiar. Isso é característico do povo brasileiro. É uma característica. Se é ruim ou não é ruim, eu não estou criticando, mas é uma realidade. Se a família é espírita, por favor, eu não estou criticando, eu estou colocando um exemplo claro. A família é espírita, kardecista.
E o filho começa a incorporar Caboclo, Preto Velho e Exu. E não vem Bezerra de Menezes, não vem Joana de Andes, não vem... É só esse povo. É a mesma coisa. Será que eles vão aceitar o manifesto daquele jeito ou eles vão querer adoutrinar? E vice-versa. Então, o que menos se cultua no Brasil é espiritualidade e ciência. Por mais que eu sempre disse e falo aqui, a doutrina espírita é, particularmente, eu não sou espírita, mas é o que eu vejo onde tem mais uma doutrinária moral. Né? Eu clamo a Deus, eu peço muito, faço essa live com a mão no coração, que os bandistas começam a escrever menos sobre rituais, menos romances sobre espírito e tragam uma doutrinária segura do que sejam as coisas, tanto no candomblé como na Umbanda. Enquanto isso não acontece, está tudo certo, cada um cultua do seu jeito que sabe, desde que saiba que tudo evolui. Valeu? Agora, como os pais podem se reportar, é mediante as religiões que seguem. Agora, se uma pessoa segue uma religião e ela se tem perdida, é impossível um pai e uma mãe não ter um amigo confiável, um parente confiável, alguém que ele confie para pedir um quê? Um aconselhamento. O que eu faço? Então, quando você tem uma criança médium dentro de casa, afeta todo mundo. Mas não afeta só em sentido mediúnico, mas afeta em sentido único, moral, ético, no consenso espiritual evolutivo. Quantos pais que amam o filho de verdade nunca pensaram que entrar no terreiro de Umbanda por preconceito, uma casa espírita, ou uma casa evangélica, ou uma católica, ou seja o que for, e está lá batendo tambor, ou está fazendo evangelho no lar, e hoje com amor, está lá rezando em nome do Senhor Jesus, está cantando um om budista com amor. Por quê? Porque o amor transforma as pessoas, ele não corrompe as pessoas. Então, até quando vem a mediunidade, eu não vejo hoje com aspectos ruins. Eu via, porque eu não queria. Até os meus 28 anos, eu não queria. Depois aconteceu algumas coisas que não veio ao caso, eu comecei, não, vamos seguir esse negócio aí. Valeu? Vamos lá, então. Com licença, viu? Um golinho de café faz bem. Uma amiga querida lá do Rio, a Leão Paz, está perguntando. Agradeço a doutrina espírita, na verdade, ela está agradecendo, perdão, de Kardec. Vejo as coisas muito melhor, mas tenho que estudar muito ainda. É muito interessante, né? Eu estou tentando não só me reter à doutrina espírita, que eu respeito muito, mas me ater à espiritualização, que é algo que é para dentro. E não idolatrar e adorar, mas estudar dentro da lucidez, dentro do meu limite, a espiritualidade que é para fora. Então, a doutrina espírita, o candomblé, o evangélico, o pentecoste, o católico, todas as religiões, de alguma forma, desenvolvem a sensibilidade. Se desenvolve a sensibilidade, a mediunidade, mesmo chamada em outros nomes, colocada em outros tópicos, encrasurada ou solta em várias normas, ela vai ter a sua função. Talvez não como um manifesto numa casa de Umbanda, numa casa espírita ou no candomblé, mas ela não vai deixar de se manifestar no médium. Ou você acha que os pastores, que os padres, que os budistas não são médiums também? Também são, viu? Tá tudo certo. Deus não é um jogador de bingo. Deus é Deus para todos por igual. Então, quando nós temos alguém na família que necessita de um aconselhamento e um acolhimento, que nesse caso é um acolhimento que aconselha, nós precisamos render graças ao amor. Mas, puxa, eu não quero ler esses livros espíritas, mas é meu filho, eu amo, pelo meu filho eu faço. É bem assim mesmo, e faça. Leia, mesmo que você não acredite em nada, ou talvez você veja que tem algumas coisas similares com bom senso, você vai ver que dentro de um consenso comum, se é o dom do seu filho, se é o manejo de Deus sobre a graça de vida do seu ente querido filho ou filha, ele, pela sua educação, que você, pai e mãe, há de doar e exemplo, há de se fazer, será um homem de bem, uma mulher de bem e de boa vontade. Será mais uma pessoa positiva nesse planeta, no mínimo não fazer o mal para os outros.
sendo médium ou não, mas com certeza tendo uma boa educação, vinda de uma família e sendo uma pessoa acessível à sua sensibilização humana. Humana. Valeu? Eita, que o ar tá ligado, mas o calor aqui tá lascado, que é o quê? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui de novo. Amiga Cláudia Ferreira, de novo estou respondendo dela, mas é que caiu aqui, viu? Qual a melhor forma de descobrirmos que por dentro sou um saco vazio? E a melhor forma de me ajudar... Não. Aí é uma pergunta muito particular. Muito particular, a gente deixa para outra. Vamos lá. Tá aqui a amiga Claudete. Boa noite, Edson. Boa noite, minha amiga. Olha, eu sou todo tosco para essas coisas de internet, viu? Vocês estão notando. Se não estão, é eu assim mesmo, atrapalhadinho. A Cris, acho que, se não me engano, ela é de São Paulo. Se não for, me perdoe, viu, Cris? Boa noite, Edson. Boa noite. Se reeducar a mediunidade é uma prática diária, é difícil colocar as emoções que balançam a sensibilidade nossa. Mas aí que tá, minha amiga. Até então, eu estou falando disso. As pessoas se preocupam com a mediunidade, meu Deus, se preocupem com a sensibilidade humana. O teu mentor, o espírito obsessor que você vê, o espírito mentor que você ouve, a energia negativa que você sente, a energia positiva que você sente, ela está, ele vive, esse ser está de alguma forma em realidade próximo de você, porque você, eu, atrai. Se você ou eu atrai, não é eles que têm que ter um estudo aprofundado nosso. É nós que devemos nos aprofundar no nosso estudo espiritual, para ver eles com um olhar lúcido, com a realeza da realidade de ser um homem, mediante ao grau cultural, mas perante o grau de educação moral, estar de bem consigo mesmo. Eu nunca vou me curvar. Agora, olha, eu vou falar isso porque meu coração está mandando pô, mas tem gente que vai me execrar, que já me ama, vai bater palma para mim lá na encruzilhada. Vocês nunca vão me ver, isso eu posso dizer de sã consciência, idolatrando um Exu a um Orixá. Nunca. Agora, eu digo, eu amo os Exus e eu amo os Orixás. E o meu amor, ele é tão chatinho em mim que ele me traz a lucidez de entender que não tem como eu explicar este amor deles, desses seres, a não ser que eles são divinos e sagrados. Um orixá é uma potestade espiritual e o Exu, ele é um PhD do psicológico humano. É mais ou menos assim que eu vejo eles. Então eu não vou ver a espiritualidade que me cerca macaquinho de circo, palhaço de picadeiro. Eu não vou evocar um espírito à toa. Eu não vou... Vai chegar alguém aqui em minha casa e vai dizer, olha, eu estou passando mal, incorpora aí, eu já saio me cocorvendo todo, dando de caboclo. Isso não existe, meu Deus! Para um espírito de luz, isso não existe. Agora, quando acontece, pode acontecer em momentos raros. Só estou linkando, viu, minha amiga, com a sua pergunta, porque isso nada mais é um processo anímico vicioso do emocional do médium, que estuda muito a mediunidade de como incorporar, de como ver, de como ouvir, de como saber, de como entender, de como compreender, mas não de como ser ele mesmo. Não de como estar de bem com ele próprio. Então, qualquer energia, ou já incorpora, ou já passa mal, ou a negatividade é do planeta Terra, está todo mundo negativo, aí já fica se queimando, já fica se coçando, e já dá brotoeja, e já fica sentindo calor, e já fica sentindo frio. É tudo aquilo que você aí, que está aí louco para me lascar todo, sente. Porque as pessoas perdem tempo, muitas das vezes, em saber muito mais do espírito que já está lá dentro do patamar evolutivo dele, de que ela, pessoa, se consentir no seu evolutivo, no seu executivo, no seu ser, no seu senso ser humano. Então, isso não é desfazer das entidades. Pelo amor de Deus, isso está lá no livro dos médios. Fé, raciocinada. Educação mediúnica. Desenvoltura da sensibilidade. Isso não tem nada de errado. Mas, nos dias de hoje, é complexo o complicado do ego humano, da vaidade,
do orgulho e do egoísmo. E eu falo como pai, eu não estou criticando os pais que estão me ouvindo ou vão me ouvir depois. Muitas das vezes o que eu vejo, que a maior dificuldade dos pais, não todos, e se alguém comprar fazer o quê? Veste a cartolinha até os pés, não pode fazer nada. Valeu? Não é a mediunidade do filho, é saber que o filho é médium, vamos ver se o Ogum dele é mais poderoso, se o Xangô é mais forte, se o médico que vai vir nele vai fazer cirurgia com Deus todo mundo, se ele vai incorporar o extraterrestre, a Tatian, entendeu? Se preocupa muito mais com o que pode vir nele do que ele, filho, possa ser em vida, no contínuo do hoje e no alvorecer que ecoa no amanhã. Eu digo, eu já ouvi isso. E olha que eu não viajo como luxo, eu viajo para trabalho no Brasil todo, e o que eu mais escuto é isso, meu Deus. Ou a gente encara as coisas com realidade, ou a gente continua muitas vezes na mediocridade de achar que o divino é comprável, achar que Deus é volúvel, e achar que as entidades espirituais, seja na linha espiritual, espírito ou não que for, são barganheiras e convenientes. Aí fica difícil mesmo educar os filhos mediunicamente falando. Que muitas das vezes, para educar um filho na mediunidade, eu repito, princípio, valores e princípios, educação, gratidão, amor, amar, essas coisas estão no evangelho de casa, na cozinha, no sofá, da sala, de perguntar o que o filho sente, o que ele está sentindo, independente dos processos mediúnicos. Se você ama seu filho e conhece ele, você tem abertura para chegar nele. Ah, mas o meu filho é fechado, a minha filha não fala nada. Ah, mas os jovens de hoje são rebeldes. Aí entra a atitude de pai, que deve engolir o ego de homem, e a atitude de mãe, que deve engolir o ego de mulher, e ter calma e paciência e entender que aquele momento, daquele ser humano, que é seu filho e sua filha, assim se traduz com rebeldia. Então, se você é um pai que ama, dê amor. O amor é paciencioso, ele não é submisso. Porque se for mal educação, não é mediunidade. Agora, se for mediunidade contundida, conturbada, desarmônica, aí sim, aí é outra coisa. Aí não é falta de educação. Falta de educação é uma coisa, malcriamento é outra, mediunidade é outra coisa. É simples. É quando você conhece seu filho. Então, conheça seu filho primeiro, para depois querer reconhecer o seu filho como mediunato. Médium, paranormal e sensitivo. Quando eu dou sorriso assim, é que eu sou um menino feliz mesmo, viu? Tem gente que não gosta, mas fazer o quê? É bom, não dos outros, mas da vida. Graças a Deus. Sou um menino de 44 anos. Glória, Senhor. Amiga Kátia Peixoto está me fazendo uma pergunta, acho eu. Vamos lá. Fiquei muito tempo no Allan Kardec, mas a mediunidade do meu filho era na Umbanda, olha aí. E hoje está muito bem e feliz lá. Acabei indo junto e hoje sou filha de santo. Glória a Jesus, graças a Deus, saravá. E hoje descobrimos que nosso compromisso era na Umbanda. Ô, minha amiga, muito obrigado, porque você endossou em vida o que eu, pelas ideias do lúdico, que eu não inventei, mas pela minha memória, acabei de traduzir. É isso, você foi mãe e humana, e seu filho foi filho e humanitário. Porque ele foi solidário a você, mãe, e você foi solidária a ele. É esse exemplo que a Kátia, com todo respeito ao seu nome, viu, minha irmã, Peixoto está falando, que é lindo. Isso se chama doutrinária familiar. Olha que coisa linda. É o livro da vida. É difícil? É. Se é difícil nós vivemos com nós mesmos em silêncio, imagina convivermos com crianças que estão crescendo, ainda mais médios que estão vendo espírito, que estão vendo vulto, que não estão dormindo direito. Paciência. Paciência e dever da tolerância amorosa de ser pai e de ser mãe, mas também ser humano amigo. Ser humano amigo. Porque quem está ali sofrendo os embates mediúnicos, que eu não estou aqui colocando, que são vários, né, conforme as vidas passadas, tem médium que já vem com a mediunidade bem conturbada. Né? Eu aconselho as pessoas lerem um livro
que mesmo eu não sendo espírita, mas eu aconselho a todo mundo, tem até em audiobook, é Os Mensageiros. Os Mensageiros, de Chico Cândido Xavier, espírito, né? O nosso Chico, graças a Deus, que está no plano espiritual, pelo espírito André Luiz. É um livro excelente para todos os médios. Ou se não, lê os livros dos médios, né? E aí vai. Cada um vai perante a doutrinária, como a irmã mesmo falou que era kardecista e agora é um bandista, creio que ela continua amando Kardec, a doutrina, a filosofia espírita, que ninguém está criticando nada, mas é isso. O amor faz disso. O amor não muda o certo pelo errado, nem o bom pelo melhor. O amor apenas nos aprimora a utilizar as ferramentas religiosas, nos fazendo capazes a melhorar cada vez mais. Valeu? Isso é amor. O amor nunca se desfaz de uma religião. Nunca vai se desfazer de uma filosofia. Agora, o amor nos afilia a essa evolução de progresso interior constante e essa emanação de evoluir permanente ao exterior, ininterrupta também. Valeu? Vamos lá aqui. Uma boa noite para todos. Tá? Essa conversa também, que é uma conversa, não estou ensinando nada para ninguém, vai ser postada no YouTube aí, viu? Se quiser dar um like aí, dividir para o povo me criticar, jogar madeira em mim ou dar um oi, tá tudo certo. Tudo que escrever lá vai ficar lá, e escrever aqui vai ficar aqui também. Estou aqui para agradar nada, apenas conversando com amigos. A Márcia Calmon, ela faz uma pergunta. Edson, por gentileza. Boa, vamos ser gentil. O que devemos fazer quando nossa sensibilidade nos mediuniza? Olha a pergunta dela. Nos mediuniza. E passamos a notar o estado psíquico, emocional e mental do outro. Até vou me ajeitar na cadeira, porque essa aí está evocando eu pedir auxílio aos universitários. Estou brincando, viu, Márcia? Ela me conhece, ela sabe que eu sou assim mesmo. Então, vamos lá. Quando você, independente da religião, da filodoutrina, estuda a espiritualidade sem apegos, porque o apego cria receio. Estudar o espírito que você incorpora com apego, com idolatria, dá receio. Como assim receio? Tipo, se você não agradar o que está lá fora, você não acha justificável receber algo de bom do espiritual para dentro de você. Porque você tem apego. Então, a pior coisa que tem para o médium, seja médium, sensitivo, o nome que queiram dar, na religião que queiram seguir, é ter apego, idolatria à filodoutrina ou religião que segue. Porque apego e idolatria compara. Amor ampara. Amor ampara. E amar próprio se comprencia com este amparo, já nem dando bola se o espírito é da tua religião ou não, se as pessoas pertencem à tua religião ou não, o que importa é que todo mundo se ame. Isso é espiritualização para dentro. E isso é se coligar com um espiritual responsável a uma força crística de Cristo Jesus ou do avatar que for, no amor sobre todos nós. Agora, o apego não. O apego sempre vai vir com deduções e críticas. E com vazões sensórias que vão nos causar, muitas das vezes, dúvidas, deduções, observações e colocações que vai afastar você do outro, ou quando não atrair o outro a você, pela sua dedução e pelo seu apego filosófico, doutrinário, espiritual, como algo prejudicial ao seu campo vibracional ou ao seu convívio moral como ser humano que quer bem e se faz bem. Eu expliquei de um jeito, agora vou explicar de uma forma mais simples ainda. Eu sou um espiritualista e eu tenho fé raciocinada. Com licença. E eu entendo, com licença. Obrigado. E eu entendo que Deus é amor. E ele, eu querendo ou não, está dentro das formigas, das minhocas, dos cavalos, dos cachorros, dos vegetais, dos animais, das baleias, dos golfinhos, está no ar, está em mim, está até nas pessoas que me odeiam, sei lá se me odeiam, está nas pessoas que eu gosto, ou talvez até eu não tenha tanta simpatia. É Deus. Então ele não é meu, ele é nosso. Se é assim Deus, eu creio com fé raciocinada que o mentor que se manifesta em mim, pouco importa a ele o que eu vista, o que eu coma, importa o que eu nutra por dentro.
Não importa se a minha tez é loira, é morena, é linda, é negra. Não interessa se eu sou hétero, não sou hétero. Não importa se é arco-íris ou é violeta. Não importa. O que importa é que eu nutro. Então ele vai irradiar em mim, pela lei de reciprocidade e sintonia, e se coligar em mim, porque por mim ele vê um caminho a ele se transpassar pela minha fala, pela minha visão, pela minha audição, ou se não for pela incorporação, pela minha sensibilidade. Porque ele dá esse voto de confiança pelo que eu nutro. Mesmo que eu possa ser isso, sou dislexo, troco o L pelo R. Mesmo que muitas vezes eu falo muito rápido, porque eu era gago. Mas porque o meu coração tem uma intenção, a lei das ideias, de apenas expergir amor. Eles me conhecem porque eu vibro. Eu digo é vocês que estão me ouvindo aí. Isso. E se eles me conhecem, eles me dão esse voto de confiança. Se eu sou psicoterapeuta, terapeuta, médium de cura, passista, se eu sou benzedor, umbandista espírita, católico, evangélico, para quando eu der um passo em alguém e eu sentir mal pela energia, eu ter a base que Deus está naquela pessoa, que a energia está ruim, está me fazendo mal. Porque Deus está nela também. E eu tenho o embasamento, o endossamento que os espíritos de luz que eu acredito estão com ela, estão comigo. E agradeço por eu estar me sentindo um pouco mal por fora, porque é sinônimo que a energia é contrária por dentro. E se a energia é contrária por dentro, eu tenho mais é que expelir luz, irradiar luz, e não permitir que essa energia que veio de fora se encaminhe pelas minhas entranhas e encontre pela lei de sintonia algo ruim, algo estragado em mim e por mim. Isto é fé raciocinada. Agora vamos falar da maioria? Deixa eu até tomar o café, porque o café me ajuda, viu? Eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus cheio de dúvidas. E a dúvida da fé raciocinada, que não existe, é a dúvida da pretensão inseminada. Eu creio num Deus, mas eu creio em Deus, sobre tudo e todas as coisas, do jeitinho da minha altura e com a circunferência do meu umbigo. É assim que eu creio em Deus, só que eu não demonstro. Eu falo para as pessoas que eu creio em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, mas eu não acredito que aquela pessoa má, ruim, que não presta, horrível, ordinária, perdão pela palavra, desgramada, também tem Deus dentro dela. Porque toda vez que eu fico perto dela, me dá enjoo, eu passo mal. Mas eu creio em Deus. É assim que eu creio em Deus. Os mentores que eu trabalho, coitados, viu? Que eu sou o obsessor desses mentores. Olham para mim e ficam, nossa, como fala bonito o Edson, hein? Nossa, escreve bem ou mal, faz poesia, faz rima, bonito. Vive pregando na internet, fazendo essas lives, fazendo gracinha pro povo. Muito bom. Mas não é que no coração dele ele é arrogante, pretensioso, orgulhoso? Não é nas ideias, é no coração. Ele é vaidoso, esse Edson Rosa, viu? Ou é egoísta. É óbvio que os mentores, se são espíritos de luz, vão ter a paciência comigo de irradiar as suas energias sobre mim, de imantar as suas energias sobre a minha pessoa, irradiando as minhas ideias, porque eles estão confiando a mim. Olha só, o primeiro confia. Confia, de confiar. Toma esse café e faz o que tu quiser. Fala das tuas palavras. Eles estão me dando algo quando eu tenho fé raciocinada. Quando eu tenho amor, eles me dão esta outorga de amar, do meu jeito. Amar, do meu jeito. Amar, amar, sem requerer nada em troca. Nem que eu me sinta bem ajudando os outros. Nem que eu fique leso ajudando os outros. Porque eu entendo que Deus também opera em mim, e os espíritos também operam em mim, porque eu também estou sujo por mim mesmo dentro de mim próprio, pô. Eu tenho os meus momentos. Então como é que eu vou criticar o outro até nas energias? Não pode, é feio. Voltando
Aí os espíritos confiam que eu vou falar bonito. E confiam esperando que eu não fale bobagem, porque eu sou inteligente, porque eu estudo muito sobre eles. Eu sou uma biblioteca ambulante, eu faço um monte de axé, eu sei de tudo. Sou um mago, um sacerdote, sei lá, um padre, um pastor, um espírita, o que for, um ser humano. Então eles confiam e eu vou lá e falo. Aí eu vou na Mariazinha e dou um passe nela e já me dá um enjoo, já me dá uma dor de barriga, já dá dor de cabeça. Ih, meu Deus, que mulher carregada. Nossa, essa mulher não presta. Nossa, essa mulher tá ruim, meu Deus do céu. Nossa, que energia ruim. Olha, se eu possível, toda vez que eu vim aqui atender essa mulher, nem vou atender mais ela. Eu vou botar o Joãozinho tratar dela, porque eu acredito que a energia do Joãozinho está na sintonia dela, a minha não, a minha sintonia não. Minha sintonia não está, ela é muito sutil, ela é muito pura. Vocês me perdoem, eu não sou debochado, eu sou claro. Comigo não tem palhaçada esse negócio comigo. Não. Me perdoem, mas a gente não gosta. Agora a gente nem gosta de mim, alguns terapeutas, é isso aí, porque a gente tem que parar de vender e oferecer para o outro mentira. Porque se você oferece mentira, a verdade não está em você. Nenhum espírito responsável vai ficar próximo de um mentiroso, do enganador, que se engana a si mesmo. Pelo amor de Deus, com que vocês estão se sintonizando? Agora, é óbvio que pela lei de sensibilidade, no mundo em transição, você vai se sentir muito mal. Ou você acha que Chico Xavier vivia batendo palma? Chico Xavier vivia com dor, ele era quase cego dos dois olhos, vivia com dor na coluna, dor no corpo todo. Está aí na história dele. Eu não estou me comparando a Chico, mas se Chico, um ser iluminado, foi assim, imagina eu e vocês que estão me ouvindo. Então, quando a gente realmente tem uma fé raciocinada e um amor que não seja pegado na nossa verdade, no nosso senso de realidade, nós soltamos a nossa verdade. Nós largamos a nossa verdade porque nós paramos de encasurar na nossa realidade a maior mentira, no sentir de luz, enquanto nós nem seguimos a luz que o nosso mentor nos orienta. No sentir trabalhadores da luz de Deus, enquanto o dedo julga o Deus do outro e a forma do manifesto do divino e do sagrado no outro, que também é um Deus em germinar, em despertar por si mesmo em vida. Eu vou falar o quê? Aí as pessoas vão começar, não, eu fui num lugar e disseram para mim que a minha sensibilidade, que minha mediunidade, não. Pode até ser um processo de sensibilidade, de mediunidade, mas é impossível, num planeta em evolução, um médium que realmente seja médium de verdade e sensível, chegar e dizer, Edson, eu entrei num terreiro de Umbanda, numa casa espírita de fundamento, me senti bem, comecei a trabalhar. É impossível não ter um momento que você não vai se sentir mal por passe em alguém. Faz parte da mediunidade. O bisturi, quando vai operar, antes de se sujar de sangue, logo em seguida, mancha-se o bisturi de inflamação. Nós somos o bisturi de Cristo. Então você vai tocar numa pessoa com amor, mas você vai compartilhar, sim, da inflamação que está com ela. Porque há, sim, uma inflamação ainda muito encrasurada dentro de nós. Muitas das vezes é a falta de conhecimento de nós mesmos, de nós próprios. A falta de bom senso, de entender que faz parte. Agora, o que não faz parte é eu sentir algo ruim e sair daquela casa de caridade me fazendo um ser humano pior. E isso não. Aí é falta de caráter. É simples assim. Agora, eu cansei de sair dos meus trabalhos espirituais me sentindo estranho. Mal, graças a Deus, que eu me lembre nunca. Mas já me senti mal no trabalho. Da entidade sair da minha matéria, eu ficar meio assim, meio sentindo a pressão, meio mexida. Aí vem o quê? Fé raciocinada. Poxa, eu trabalho com desobsessão. É pesado. Mas é como o pedreiro que quer mexer com pedra, mas não quer sujar a mão. É como o carpinteiro que quer mexer com a madeira, mas não quer tocar no martelo. Fica difícil. Fica difícil. Valeu, Márcia. Obrigado.
Vamos lá, mais uma dada, vocês me perdoem. Ô, meu amigo Rogério, esse é meu irmão. Se não for, só para ele sabe como é que eu sou também. Graças a Deus eu estou falando assim, porque são pessoas que eu conheço há muitos anos, viu? Então eu tenho essa liberdade. Boa, porque vai ficar no YouTube, se eu pôr o cara lá prepotente, mas não são amigos de mais de tempão mesmo. Rogério Júnior, fala sobre a mediunidade dos jovens que estão vindo. Eu entendi que estão vindo. Que é mais sutil e consciente, que muitas vezes não tem uma orientação mais voltada para essa modalidade. É interessante, o Rogério, esse meu irmão, ele está perguntando das mediunidades, por exemplo, eu sou médium de psicometria e telealimentação. Uma vez eu falei isso em alguns lugares, o que é esse negócio de psicometria e telealimentação? Porque... Mas eu vou tentar explicar do teu estilo, tá, Rogério? Que vai servir para todo mundo. As mediunidades mais toscas e brutas é a da incorporação. As mediunidades mais evoluídas são de inspiração, telepatia, irradiação intuitiva. E eu posso falar com propriedade que ainda, até os meus 28 anos, eu não queria, né? Hoje eu aceito, mas eu digo, já falei várias vezes, eu não gosto de incorporar. Qualquer mentor que eu trabalho. Porque é do meu ego ou do meu senso de realidade ficar na minha lucidez. Prepotência, arrogância, não sei, mas eu não luto contra eles. Mas eu não posso dizer, eu não vou mentir para as pessoas. Não é ruim, mas eu não gosto. Eu não me sinto mal, mas eu não gosto. Boa, Rogério, isso vai ficar gravado para quem quiser ouvir. Agora, não é ruim. Eu tenho entidades que eu trabalho que eu sinto uma leveza maravilhosa, boa, graças a Deus. Mas, se possível, né, eu não incorporaria, porque eu não gosto. Isso desde criança, eu tenho isso comigo, sei lá o que é, mas deve ser aí alguma coisa minha aí, torta. Mas eu não gosto. Agora, a gente vê uma coisa, ainda necessita da carência, não do estudo mediúnico, é coisa de carente. Vê o preto velho da consulta, que é maravilhoso. Vê o Exu, vê o doutor Bezerra, vê os espíritos. Ainda necessita do manifesto palpável para as pessoas entender algumas características de mudanças interiores pelo visual, pela performance, pela forma, pelo modo, pela maneira. Para que as pessoas com um pouco mais de maturidade e lucidez espiritual, moral e ética, não apenas de status ou de estar se mantendo para ser alguma coisa, porque pertence a algo, ou alguma agremiação ou congregação à casa, entenderem que tudo aquilo é um mecanismo de caridade para dizer a ela, além das palavras, te escute, incorpore você mesmo, acometa-se a si próprio, sempre, sem violência, a reforma interior, busque-se na sua melhora consciencial, estude-se, revise-se, medite, porque toda entidade de luz, que realmente seja de luz, não só na Umbanda, na Casa Espírita ou no Candomblé, ou em vários outros lugares que estudam a espiritualidade, são vários nomes, desde o esoterismo, a magia hermética, ao que for, vão dar sempre o mesmo conselho em forma diferente. Reforma íntima, reforma interior, para não dizer a sensibilidade é o que mobiliza o amor. A mediunidade é o que purifica o amar entre as pessoas. Você vê muitas das vezes um baiano se manifestando no sul, que é só gaúcho, você vê um boiadeiro se manifestando em São Paulo, ou se não, outras entidades de outras etnias, com outros tipos de arquétipos, tendo esta linda e maravilhosa e sadia forma de manifesto espiritual, que eu não estou criticando a incorporação, mas a incorporação é, sim, uma das formas mais rústicas do espírito se transpassar por mensagens. Por mais que são acalentadoras, porque ainda acalenta os nossos sofrimentos e as nossas dores, baseadas quase em totalidade pela nossa carência de ter um colo, de ter um abraço, de ter um ouvido, de ter um conselho, de ter um amigo, de ter a nós mesmos nos ouvindo como um preto velho, como um caboclo, como um Exu, e se sentir bem com aquele afago
auditivo de um outro. Eu estou sendo realista. Mesmo que você saia de sua casa para ouvir o que já sabe, mas quando você ouve que o outro te ouve e sente que o outro te acolhe, é magnífico essa forma de amor. Então, não estou criticando a incorporação pela quarta vez, mas é a das formas mais rústicas. Por isso acontecer, e eu falei de uma forma amena, e tem aquela outra forma, que é do apego mesmo. Infelizmente, hoje, se o médium não incorpora em alguns lugares, se o médium não baixa todas as linhas dos orixás, não incorpora tudo que é santo, parece que não tem utilidade dentro de umas casas. Isso é uma realidade para essa nova safra e geração mediúnica. Muitos caem na mistificação, no animismo vicioso, até em depressão, até em baixa estima, porque vão lá 1, 2, 3, 4 anos, giro, rodeio, ou rezo evangélico, sei lá o que faz, e não sentem nada pela incorporação. Só que não se notam e não anotam no seu coração que muitas das vezes estão lá no portão da casa espírita, ou espiritualista, ou umbandista, lá no portão, nem entraram ainda, e dão um acalento para uma mãe que perdeu um filho, dão um abraço num trabalhador desempregado, dão um amor a um drogado que não se ama, dando uma visão diferente a um cego do espírito que não se enxerga. Qual o nome que se dá isso, a não ser outras mediunidades, meu Deus do céu, rarefeitas pelo coração e perfeitas pela sabedoria da expressão da naturalidade nas ações das pessoas. Então, esse tipo de desenvoltura, para muitas casas, não interessa. Porque o que pendura é ou é vaidade, ou é o egoísmo, ou é o orgulho, ou é simplesmente a vagabundagem mesmo de não querer estudar e a preguiça de não querer ajudar o corpo mediúnico e as pessoas nesse leque grandioso que tem da mediunidade. Até então, o livro dos médiuns, para quem é kardecista e para quem acredita, está lá catalogado quase 100 tipos de mediunidade. Será que é só a incorporação, só a psicografia e só o manifesto pelo corpo, pelo mecanismo dos movimentos que dá credibilidade a alguma coisa? Valeu? No fim, a gente começou com um tema, se espalhou em outros. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, me perdoe. É o que eu posso oferecer nessa vida. Ou pelo menos até agora. Muito obrigado a todos. Essa live aí vai ficar aqui no meu Facebook e também vou postar no YouTube, viu? Boa noite a todos, me perdoe a quem não gostou, me perdoe a quem gostou, vou me aprimorar mais. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, que vai ficar aí postado para o universo. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu mesmo.